Nessa semana, eu estava trabalhando, e aí o Senhor começou a trazer, né, ao meu coração a respeito de algumas coisas que estão acontecendo muito nessa época, né, que é muitas pessoas na internet falando, muitas pessoas descobrindo seus chamados, descobrindo seus ministérios, seus dons, e muita gente ou está se escondendo, ou está vindo e fazendo tudo de uma maneira muito alvoroçada, e eu tenho percebido que algumas pessoas, às vezes, não conseguem entender o tempo de maturação que se deve existir para que um chamado ele se concretize e você comece a fazer isso de uma maneira muito responsável. E eu não estou falando nem medindo com a minha régua, eu estou falando algo que eu passei e que o Espírito Santo tem falado no meu coração, porque quando a gente tem um discernimento espiritual e a gente está atento à voz do Espírito, ele vai mostrando pra gente, para que nós que temos o dom da palavra de conhecimento, enfim, né, por aí vai, dons que existem para todos vocês que são cristãos e que receberam a Jesus e são batizados no Espírito Santo. Vocês têm os dons de vocês, vão buscar os dons de vocês, mas a gente vai percebendo algumas coisas conforme a gente lê muito a Bíblia. Então, conforme a gente lê muito a Bíblia, todos os dias ler a Bíblia de manhã e antes de dormir e fica ruminando aquilo durante o dia, é impossível do Espírito Santo ele não te trazer aquilo que está fora da Bíblia, quando você faz a comparação daquilo que você vê, no caso concreto, na vida real, e aquilo que está na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo tem falado comigo a respeito desse tratamento que a gente tem dado para as pessoas que estão se lançando no ministério, estão fazendo e agora revivendo ou vivendo agora o primeiro amor, e tem feito tudo de uma maneira muito intensa, muito ali direcionada. E também tem mostrado pessoas que sabem que tem um chamado, mas elas não conseguiram romper ainda a barreira de realmente se lançar e fazer, e de começar a se mover. Essa pessoa é um carro que está com o tanque cheio, mas está parado. E Deus não usa carro parado. Quem fala isso é a Joyce Meyer. E é muito interessante essa comparação que ela faz todo sentido. Deus não vai usar um carro parado, é a mesma coisa que você ter um carro com gasolina, com álcool, com combustível, e você deixar esse carro lá guardado, sabe Deus para quê? Porque não tem utilidade nenhuma. Ele não está transportando ninguém de um ponto para o outro, ele não está fazendo nada. Deus tem me mostrado isso, essas duas situações. E uma das situações que eu acho muito tristes é quando a gente solta a mão do nosso irmão, porque a gente quer fazer sozinho, quer caminhar sozinho, a gente não consegue enxergar que o outro também tem um chamado especial em Deus, que o outro tem um dom que não é melhor e nem pior do que o seu. O outro tem um dom que é diferente do seu, mas que tem efeitos poderosos em Deus. Então, se você se colocou nessa situação, eu espero muito que toda a humildade do Espírito Santo possa invadir o seu coração agora, para que você entenda que nós todos temos um papel nesse grande quebra-cabeça, como eu enxergo, como é a vida com Deus, e você é uma peça desse quebra-cabeça. Nós somos uma peça. Eu sou uma pecinha desse quebra-cabeça, eu não sou a figura toda. E eu não faço a figura toda sozinha. Foi uma mensagem muito dura, eu fiquei muito triste, eu confesso que enquanto eu escrevia, né, essa mensagem, eu chorei e eu falei assim, Senhor, que tipo de igreja nós estamos sendo, que tipo de igreja nós estamos mostrando para a próxima geração como nós devemos tratar o outro. E tem existido um individualismo muito grande em relação a isso, e algumas pessoas têm usado disso como um pretexto para se sentir superior a outras pessoas. E o Senhor, enquanto eu estava escrevendo isso, o Senhor me mostrou uma visão, como se estivéssemos num campo de batalha, durante uma guerra, e soldados enfileirados, que são pessoas enfileiradas, no caso nós somos os soldados, e a gente estava ali e a guerra acontecendo e a gente decide largar a mão, ou para se acovardar, ou para fazer as coisas sozinho. E o Senhor me mostrou como se isso estivesse realmente acontecendo, né, no meio cristão. Em vez de a gente se unir e ajudar, cobrir o nosso irmão, não. A gente é aquela pessoa que larga a mão. A gente tem sido, às vezes, adotado esse comportamento de eu sozinho faço melhor, eu sozinho vou mais longe. Não, peraí, aquela pessoa, ela não tem beleza nem formosura. Por que ela poderia estar naquele lugar? Porque ela poderia estar falando esse tipo de coisa. E
é um sentimento muito narcisista, muito carnal e pode ser diabólico, se nós deixarmos que isso entre no nosso coração. Porque são essas duas situações que vão acontecer. Ou você vai paralisar, como se você estivesse preso numa teia de aranha, sabe? Você tá vivo, mas você não consegue sair daquilo ali, numa armadilha. Ou então você é tão bom que você faz tudo sozinho. Você não precisa de ninguém. Você não senta, ai, todo mundo é isso, todo mundo é... Não, mas o Senhor falou para mim que eu vou chegar e eu tive uma visão que eu estava assim, assim, assado. A gente precisa parar e recalcular, porque o Senhor, ele não gosta de pessoas, não gosta desse sentimento de a gente fazer acepção de pessoas, ele não gosta essa desunião. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre isso, que o Senhor tem até asco de quem provoca discórdia entre os irmãos, ele tem um nojo profundo. Então, a gente precisa olhar para esse nosso individualismo e ver se realmente é Deus que está falando com a gente. Será que Deus, que fala que a gente não deve dever nada para ninguém, a não ser o amor, e fica falando que a gente tem que aprender dele, que é manso e humilde de coração? Será que esse Deus que fala tanto sobre filhinhos e tal, sejam como crianças, porque quem não se tornar como criança não vai entrar no reino dos céus, ele iria te falar algo para que você machucasse seu irmão, ou então para que você, ainda que não fale algo, ou faça algo né, diretamente para o seu irmão e magoar, você se comporte como alguém supra, ultra especial, que você não consegue dar lugar para que o outro também ocupe, ou então que você levante pessoas para que elas estejam brilhando para Jesus, mostrando Jesus da forma como o dom que ela recebeu. E a frase que o Espírito Santo me deu, que foi muito forte, que foi quando eu realmente comecei a ficar muito abafada de sentimento e eu chorei, foi quando ele falou assim: se o seu irmão dependesse de você numa batalha, ele estaria coberto ou morto? E eu fiquei, meu Deus do céu, como que isso é forte, como que isso é sério, como que eu posso estar, às vezes, matando o chamado de alguém, porque eu não tenho maturidade o suficiente para me perceber no meio desse complexo e maravilhoso pertencer ao panorama da volta de Jesus, de compor essa grande comissão que antecede o retorno de Jesus. Existem pessoas que foram chamadas, sim, para ocupar lugares de muito destaque, pessoas que foram chamadas para ocupar lugares de médio destaque, pessoas que estão fazendo trabalhos invisíveis que ninguém nem sabe, que nesse momento agora estão com uma na cabeça e ali, sem negar Jesus, tem gente entregando Bíblia em lugares proibidos, pensando em estratégia, ninguém nem sabe o nome desse povo. E existem pessoas que todos sabem o nome dessas pessoas. E há um desejo no coração enganoso do homem de querer estar se destacando nesses lugares, de querer uma visibilidade e querer uma validação o tempo inteiro daqueles que já são grandes, para que olhe aqui para baixo e veja que eu estou aqui e me chame, e me ponha e me traga para esse lugar. E algo que eu tenho muito certo na minha cabeça é, como eu já falei, todos nós temos um propósito, temos um chamado específico para desempenhar algo. E maior do que qualquer nome de homem, ainda é maior o nome do Senhor. E na presença de Deus, você deveria já se contentar só do fato dele estar te olhando, só do fato dele estar presente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, galardoador, presenteador. Não deveríamos estar preocupados em estar à frente do púlpito para estar buscando a unção de um profeta, para estar buscando o nome de alguém. Eu acho isso um tanto quanto insensato da nossa parte, estarmos o tempo inteiro falando muito mais no nome de uma pessoa, um ser humano carnal, que realmente tem uma unção, do que estarmos falando e entregando a nossa vida, o nosso coração diante do altar de Deus dentro dos quartos. Eu acho muito preocupante acompanhar pessoas e estar no meio de algumas pessoas e de ouvir nessa nova onda, né, de tantas coisas acontecendo na igreja, gente abrir a boca para dizer que queria que o CPF fosse revelado, que queria que estar no lugar tal para ser tocado por não sei quem. Isso acende um alerta gigante na minha cabeça, porque estamos ensinando o quê para as próximas gerações mais novas? Imaturos, bebês na fé ou imaturos de idade mesmo, né? Fisiológica, cronológica. Estamos, então, dizendo que é mais importante a gente estar pulando de evento em evento
para ser tocado por um homem do que estar dentro do quarto buscando a presença do Senhor. E que a gente não precisa se preocupar em estar sendo visto por homens, mas que a gente tem que estar se preocupado em estar sendo visto por Deus, que é o principal galardoador. E que se Ele quiser que você tenha alguma visibilidade, Ele vai te catar onde quer que você esteja. Ele vai entregar uma mensagem por meio de qualquer coisa ou qualquer um para você. Isso aconteceu comigo. Eu fui na casa de uma amiga, da família de uma amiga, e lá eu não conhecia algumas pessoas que estavam lá, mas são pessoas de outra denominação, e estávamos, né, no momento de oração, até que um parente dessa minha amiga, que eu não conhecia antes, nem eu nem meu esposo, estávamos lá e ele começou a falar sobre coisas que nós estamos vivendo. E ele tem o espírito de profecia, ele tem a palavra de conhecimento. E ele começou a falar sobre coisas que o Senhor tinha me mostrado em sonho, coisas que o Senhor tinha falado para mim, para Jonatas, e que ninguém mais sabia. E eu não conhecia, nunca tive contato com esse homem. Então, isso todas as vezes que o Senhor usa alguém ou me dá sinais fora do meu acampamento original, que é a igreja local que eu participo agora, ou fora dos meus amigos, ou pessoas que estão em contato comigo, isso reforça muito mais a ideia de que eu só preciso que o Senhor me encontre. É do Senhor que eu preciso. Eu preciso do olhar de Deus acima do que qualquer coisa. E se Ele quiser falar qualquer coisa comigo, Ele sabe onde me encontrar. Se Ele quiser me entregar qualquer mensagem, Ele sabe como vai me encontrar. Ele pode usar uma mula, Ele pode usar uma pedra, Ele pode usar qualquer coisa, porque eu vou saber que é Ele falando comigo. Então, é uma mensagem dura, que bate em mim e que me coloca a pensar quantas vezes eu não fui essa pessoa, quantas vezes eu não, na imaturidade da adolescência, do tudo, eu achava que eu precisava de que alguém pegasse pela minha mão e me trouxesse, falasse como acontece, nada contra, não estou falando que isto é errado, estou falando que se não tivermos cuidado, estaremos idolatrando homens. E a gente precisa se lembrar que o Senhor destituía reis o tempo inteiro porque provocava idolatria no meio do povo. O Senhor tirava as pessoas das quais ele tinha colocado como promessa lá, a sua descendência e isso, se você me servisse, passava-se um tempo, esse povo já estava construindo o altar, já estava dizendo, não, agora esse aqui é o novo Deus de vocês, agora a gente também é adepto dessa nova conduta religiosa. E aí o que acontecia? O Senhor não negociava adoração, ele não negociava uma reverência que não fosse para ele. E eu não vejo por que o Senhor faria isso agora, 2025, 2026, 2030, 2050, sei lá, até quando que Jesus vai voltar. Então, é uma mensagem de alerta que eu me coloco muito nesse lugar de eu quero estar aqui, eu quero estar falando de Jesus, eu quero estar falando da verdade. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo no comecinho, quando eu comecei a gravar o vídeo, ele falava assim, cuidado com heresia, cuidado com mensagens e com vozes e com coisas que vão vir muito parecidas com aquilo que eu quero entregar, para que você não confunda as pessoas. E é um cuidado que nós temos que ter, porque o cristão, mesmo que ele esteja aqui no YouTube fazendo mensagem ou não, ele está no trabalho falando alguma coisa em algum momento para alguém. Se é um cristão verdadeiro, né? Ele vai entregar uma mensagem que o Espírito Santo vai tocar ele para falar alguma coisa, ou ele vai viver e através da conduta de vida dele, ele vai estar demonstrando a quem ele serve, no que ele acredita, quais são as suas convicções. E isso aí precisa estar, tudo isso, gente, pautado na Bíblia. Da forma que você se veste, a forma como você se comunica, a forma como você trata qualquer coisa, qualquer funcionário, tudo vai estar refletindo o seu contato ou não contato com o Senhor e com a presença do Senhor, que é transformadora, que é reveladora, que tira todas as nossas escaras, que tira todas as nossas aparas e nos faz ficar cada vez mais parecido com Jesus. Então, é uma mensagem dura,
é uma mensagem que me toca e eu espero que tenha tocado você também, que nós possamos hoje pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Espírito Santo por estarmos substituindo a voz dele pela voz de uma pessoa, pela presença de alguém, pelo olhar de sei lá quem. Eu preciso ser visto, eu preciso ser lembrado, eu preciso, para eu começar algo agora, eu preciso que alguém venha e me diga, agora você vai começar algo. Não, a gente precisa retomar o lugar da oração e deixar que o Senhor nos encontre onde Ele quiser nos encontrar. Enquanto isso, você vai fazendo e vivendo o Evangelho da melhor forma que o Senhor já te capacitou. A sua arma, ela não é menor, ela não é menos capaz do que a arma do seu irmão, que já está com a visibilidade. Ela é poderosa em Deus, e se Deus quiser te colocar no lugar de visibilidade, Ele vai colocar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.